Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o 18º domingo do Tempo Comum e hoje a Palavra de Deus nos propõe os seguintes textos: Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 21 a 23, o Salmo 90, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 5, versículo 9 a 11, e depois Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Em primeiro lugar, quero fazer uma grande saudação à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus e que nessa semana completa 21 anos de existência. Quero agradecer a todos os diretores e empreendedores da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, que nos cede esse espaço para fazer parte desta família que traz cultura, que traz a Palavra de Deus para todo o povo de Bom Sucesso. Minha saudação também a todos os queridos radiovintes da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos cedem esse espaço para que nós possamos pregar a Palavra de Deus. Bom, ao celebrarmos esse 18º domingo do Tempo Comum, o grande tema da liturgia da palavra é o que fazer com as riquezas, o que fazer com os bens materiais, ou qual é o sentido dos bens materiais na vida daquele que é cristão. Esse tema aparece tanto na primeira leitura tirada de Eclesiastes, quanto em Lucas, capítulo 12, que é o Evangelho. O livro de Eclesiastes, segundo os estudiosos da Bíblia, foi escrito na época da dominação dos gregos sobre o império, sobre o povo judeu, então por volta do século III, século II a.C., e os gregos colocaram um regime escravagista sobre o povo judeu. E se tem aquela noção de que muitos trabalharam e não usufruíram daquilo que angariaram, né, daquilo que produziram. E aqui no caso, especificamente do nosso texto, o autor ele é pessimista, né? Então ele questiona o que adianta a gente trabalhar, juntar e outro usufruir, ficar de herança para os outros. E esse tema vai aparecer justamente na parábola que Jesus vai contar no Evangelho, Lucas capítulo 12. É um texto que é único e exclusivo de Lucas, então recorde que isso, quando um texto é único no Evangelho, tem a ver com a situação, um problema concreto daquela igreja. Então, e o problema concreto da igreja de Lucas era a desigualdade social, havia gente muito rica e gente muito pobre, então ele, através do seu evangelho, quer estimular a partilha dos bens e a diminuição da pobreza na sua comunidade, dessa desigualdade social, e para isso conta esta historinha. Jesus conta essa historinha quando, é, em resposta a alguém que pediu a Jesus que pudesse resolver um problema de herança, de divisão de herança. Então ele conta essa história de um homem que trabalhou a vida toda, ficou rico, juntou muitas coisas, construiu celeiros e na hora que ele usufruiu ele morreu e ficou para os outros. Então, segundo a palavra de Deus, uma pessoa que vive a sua vida apenas com a função de acumular riqueza, de acumular bens, esperando usufruir isso algum dia, é uma pessoa tola, é uma pessoa que não cultiva a sabedoria de vida, é uma pessoa que não é sábia aos olhos de Deus. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós não temos domínio sobre nossa vida. Ao mesmo tempo que nós podemos estar aqui agora, de repente a vida pode nos levar. Uma doença pode nos levar, a morte pode nos levar. Então, esta fragilidade da vida deve nos fazer pensar com responsabilidade como que estamos vivendo, de que forma nós estamos gastando a energia vital que Deus nos proporciona. Segundo, num contexto, por exemplo, bem localizado, como é o nosso contexto de Brasil, onde há pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, o acúmulo de riqueza é um pecado social, é um pecado de injustiça. Enquanto há pessoas aí postando nas redes sociais uma fatura de quase 400 mil reais e se questionando como é que vai pagar, tem gente que não tem nem 4 reais para poder comprar um almoço no decorrer do dia. Então, um gasto exorbitante desse, num contexto de pessoas em absoluta miséria, é pecado. É pecado, porque mostra que
A pessoa não está nem um pouquinho preocupada com a situação de dor, com a situação de humilhação, de falta de dignidade de tantos e tantos que passam fome. Vale ressaltar que atualmente no Brasil, segundo as atuais pesquisas, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, não têm nenhuma das refeições durante o dia, e 120 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar, ou seja, não tem uma das 3 refeições do dia. Ou seja, totalizando, somando, são quase que 140 milhões de brasileiros que estão passando fome, passando a dificuldade de não ter o que comer. Então, um gasto exorbitante, um gasto egoísta, ou um acúmulo absurdo de riqueza numa situação dessa, é pecado, é injustiça, sim. Ou seja, é uma injustiça que clama aos olhos de Deus e que clama a postura dos cristãos de lutar por diminuir esta terrível desigualdade social que nos aflige. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o acumular as coisas para usufruir, isso é tolice. Ou seja, os bens em si, eles não são bons e nem maus, o uso que se faz dele é que pode ser pecado ou graça. E a palavra de Deus, bem como a doutrina social da igreja, nos ensinam que os bens eles foram destinados para todos e não para alguns. Então, por isso, acumular os bens é pecado. Acumular os bens é pecado, enquanto tem gente que não tem absolutamente nada. Né? E além disso, então, do ponto de vista de uma sabedoria existencial, então a palavra de Deus vai chamar de tolo aquele que vive a sua vida para acumular e depois não usufrui. Né? Então, que essa palavra possa nos estimular a sermos sóbrios, a vivermos com moderação, a consumirmos com moderação e a termos um olhar compassivo e misericordioso para com aqueles que não têm nem o que comer, que não têm o que vestir, que não têm o que beber, e que aquilo que nos sobra possa ser partilhado com aqueles que nada têm. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, a segunda leitura nos traz sempre um tema concreto de reflexão. E aí nós temos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5, onde Paulo, na verdade, vai fazer uma espécie de catequese batismal, né? Nos ensinando que se nós agora somos de Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto, devemos buscar as coisas do céu. Ora, o que significa isso? Significa viver como alienado? Significa fugir das responsabilidades temporais? Significa não se preocupar mais com as situações de dores e sofrimentos que afligem o mundo na expectativa de ir logo para o céu e pronto, acabou? Não. Só vai para o céu quem está com os pés bem fincados na terra. Só vai para o céu quem trabalhou e lutou para deixar um mundo melhor para aqueles que virão, um mundo mais justo, de paz, de amor, de santidade, de sobriedade. Né? Então, buscar as coisas do alto significa revestir-se de Cristo. Né? Significa o seguinte, que eu estou com os pés fincados no chão, estou com os pés fincados na terra. Mas só que o paradigma de vida, o modelo de vida meu, não é mais os valores do mundo, não é mais os valores da sociedade, é os valores de Cristo, a pessoa de Cristo. Por quê? Uma vez que eu fui batizado, eu fui revestido da pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que eu fui batizado, eu fui revestido da pessoa de Jesus Cristo, e eu devo ser Jesus Cristo presente no mundo, devo ser Jesus Cristo presente na história humana. Devo agir, pensar e amar como se eu fosse Jesus. Aliás, sacramentalmente falando, pela graça do batismo, eu sou Jesus. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou os olhos de Cristo. Eu sou as mãos de Cristo. Eu sou os pés de Cristo. Eu sou o coração de Cristo. Eu sou o amor de Cristo presente no mundo. Né? Então, buscar as coisas do alto significa ter a Jesus como modelo de vida e nas minhas relações familiares, comunitárias, de trabalho, nas minhas relações de amizade, viver como se eu fosse Cristo, para que um dia de fato aconteça aquela graça que aconteceu em Paulo, de que ser Cristo ser tudo na vida dele, e um dia também que eu possa, pela ressurreição, ou seja, me configurar a Cristo agora glorioso, quando o fim da minha vida chegar e eu ser ressuscitado para a glória de Deus. Mas para isso é necessário ser Cristo aqui agora, revestir-me de Cristo. Então, de tudo aquilo que me
que tudo aquilo que não seja Jesus que esteja presente na minha vida, que eu possa me abrir à graça de Deus para que esta graça possa me transformar, a fim de aos poucos me configurar na pessoa de Jesus Cristo. E eu me tornando Jesus Cristo, agir, comportar como se fosse Jesus em todas as situações da minha vida. Por isso, querido irmão, querida irmã, peçamos ao Senhor que nos abençoe e que nos conceda um santo domingo e uma boa semana. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Mais uma vez, o meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, por esse espaço que nos cede para pregar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.